Olá, amigos! Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre a força silenciosa do exemplo. Há pessoas que atravessam a vida como andam dentro de um shopping, encantam-se com o brilho das vitrines e das superfícies e comentam apenas o que salta aos olhos. Movem-se entre estímulos incessantes, mas raramente percebem o que repousa por trás dos fatos, a realidade discreta que sustenta tudo e dá sentido ao que vemos. Outras, porém, vivendo as mesmas circunstâncias e enfrentando os mesmos desafios, parecem tocar uma camada mais profunda da existência. Não porque fechem os olhos aos dramas humanos, mas porque aprenderam a enxergar, além das aparências imediatas, a dimensão espiritual que atravessa, ordena e rege todas as coisas. Que todos os que nos honram ouvindo esta crônica possam integrar este segundo grupo. Para isso, apontamos um caminho seguro, o estudo atento e a vivência diária dos princípios da espiritualidade, jornada em que a vida deixa de ser mera vitrine e se revela, enfim, em toda a sua plenitude. Uma das características mais belas do estudo da espiritualidade é que ele não isola o ser humano e nem o afasta das responsabilidades objetivas do dia a dia. Muitos imaginam o estudioso do tema como alguém desligado do mundo, perdido em abstrações e indiferente às dores humanas ou aos problemas sociais. A experiência, porém, mostra o contrário. Quanto mais se espiritualiza, mais a pessoa fica sensível diante do sofrimento alheio. À medida que a compreensão espiritual amadurece, cresce também a capacidade de acolher, compreender e auxiliar o semelhante. A verdadeira transcendência amplia a percepção humana, aguça a sensibilidade e fortalece a empatia. Há pessoas cuja simples presença transforma, quase sem que se perceba, os ambientes por onde passam. Não por imposição nem por desejo de parecer virtuosas, mas porque seus gestos carregam uma força pedagógica sutil. A serenidade diante das dificuldades, a palavra que não fere, a escuta que acolhe sem humilhar, a firmeza que não se confunde com grosseria, tudo isso revela, antes de qualquer explicação, uma filosofia de vida. Ensina-se, nesses casos, menos pelo discurso e muito mais pela própria maneira de existir. Com frequência, em discussões profissionais, familiares ou acadêmicas, basta a presença de uma única pessoa equilibrada para impedir que o ambiente se desarmonize. Enquanto alguns elevam o tom, precipitam julgamentos ou tentam impor-se pelo grito, ela intervém com poucas palavras e devolve ao diálogo uma ordem quase imperceptível. Sua postura lembra que a sensatez não precisa de agressividade para se afirmar. Os bons construtores sabem que as partes decisivas de uma edificação são justamente aquelas que ninguém vê. Os alicerces ocultos não recebem elogios, mas deles depende a solidez de toda a estrutura. Quando os fundamentos são frágeis, até a construção mais imponente logo revela fissuras, e essa constatação material pode iluminar com precisão desconcertante a própria condição humana. A vida interior, assim como qualquer processo verdadeiro de evolução pessoal, se apoia em elementos que raramente se deixam notar à primeira vista. Um gesto, uma escolha ou uma palavra não surgem do nada, nascem de convicções que amadurecem devagar, de bons hábitos repetidos ao longo dos anos e de valores cultivados no fundo da alma.
É esse conjunto invisível que orienta, na maioria das vezes, o modo como agimos. Por isso, transformar a maneira de pensar de alguém, influenciando-o positivamente pelos exemplos e pela irradiação de bons pensamentos em seu favor, significa muitas vezes alterar gradualmente o rumo inteiro de sua jornada. O mundo, na atualidade, porém, habituou-se a supervalorizar tudo o que produz impacto imediato. Vive-se sob o domínio da pressa. Desejam-se resultados instantâneos, mudanças súbitas, convicções prontas e adesões automáticas, como se o amadurecimento humano pudesse acompanhar a velocidade de uma tela que se atualiza sem descanso. No entanto, quase tudo o que possui valor real se desenvolve lentamente. As árvores mais resistentes levam anos para fixar suas raízes, e o próprio espírito humano raramente alcança a maturidade sem atravessar longos períodos de revisão, renúncia, dor e aprendizado. Muitas pessoas sofrem ao perceber que familiares, amigos ou conhecidos não aderem prontamente às certezas que lhes devolveram sentido, lucidez e equilíbrio existencial. Há nesse impulso de conduzir rapidamente os outros ao bem encontrado algo de profundamente humano e até generoso. Quem descobre uma fonte de água no deserto deseja naturalmente indicar o caminho aos demais viajantes. A experiência, contudo, demonstra que nenhuma mudança de postura autêntica pode ser apressada. Cada um possui seu próprio ritmo de amadurecimento, suas resistências invisíveis, seus apegos, medos e formas particulares de sofrimento. Existem verdades que só se tornam compreensíveis quando determinadas ilusões caem, e há aprendizados que nenhuma explicação consegue antecipar por completo. A compreensão dessa realidade evita o desânimo. O valor de uma caminhada interna não se mede pela rapidez com que as ideias são aceitas, nem pela intensidade das reações que despertam. Certas influências atuam de modo sutil, como uma chuva fina que penetra a terra endurecida até devolver-lhe a fertilidade. Há palavras que parecem perder-se no tempo e reaparecem anos depois na memória de alguém, justamente em um instante decisivo. Do mesmo modo, exemplos silenciosos podem permanecer adormecidos na mente alheia até que uma crise, uma perda ou uma reviravolta lhes revele, enfim, o verdadeiro significado. Goethe, uma das figuras centrais do humanismo europeu, poeta, cientista e pensador, cuja obra marcou a cultura ocidental, lembrava em diversos momentos de sua reflexão que o ser humano não pode ser compreendido apenas pelo que manifesta no presente, mas também pelas possibilidades de desenvolvimento que traz em si. Essa intuição que atravessa sua produção literária e filosófica expressa a convicção de que o ser não se reduz às limitações momentâneas, aos erros transitórios ou às fragilidades visíveis. Há sempre uma reserva de evolução e aperfeiçoamento que pode permanecer latente por longos períodos. Essa dimensão oculta desperta quando determinadas circunstâncias, exemplos, dores ou vivências a convocam. Por isso, uma das formas mais elevadas de convivência consiste em relacionar-se com os outros não apenas pelo que eles já apresentam, mas também pelas capacidades superiores que carregam consigo. Possibilidades que, quando reconhecidas e respeitadas, tornam-se fonte de crescimento mútuo e de verdadeira humanidade. A espiritualidade autêntica, defendida pelo racionalismo cristão,
não se manifesta por meio de gestos espetaculares ou demonstrações exteriores de grandeza. Sua expressão mais alta possui algo de discreto, estável e sereno. Revela-se na paciência, que não se confunde com passividade, na firmeza, que dispensa a aspereza, na capacidade de perseverar sem permitir que o sofrimento endureça a alma e no esforço contínuo de ordenar pensamentos, afetos e ações. Em épocas marcadas pela agitação, pela exibição permanente e pela superficialidade emocional, tornam-se raras as mentes verdadeiramente pacificadas. Ainda assim, são precisamente essas presenças discretas, desprovidas de exibicionismo moral, mas internamente equilibradas, que frequentemente exercem as influências mais profundas e duradouras sobre os ambientes humanos. Sem discursos grandiosos e sem pretensão de protagonismo, irradiam bom senso, lucidez e empatia, recordando com a simples presença, mesmo em meio à desordem contemporânea, a possibilidade real de uma vida mais elevada, mais íntegra e verdadeiramente humana.